gentil ou educado, mas deixou claro. Deus Santo, Pai amado, ó Deus, tem misericórdia de nós. Os desafios são grandiosos, Pai. A cada dia, Senhor Deus, esse mundo tem tido tantas vozes, Pai, tantos falsos profetas, tantos pensamentos, tantas idolatrias, tanta coisa, Pai, tem desviado o Teu povo, Senhor, do caminho. Fomos chamados para peregrinar nesse mundo, Senhor. Mas também fomos chamados para sermos fiéis enquanto peregrinamos. Nos ajuda, Pai, a expor, Senhor Deus, os ídolos do nosso coração. E de fato, Senhor, entendermos, Pai, a grandeza do Teu santo nome, Teu poder e Tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa expor a Tua palavra com convicção, com o poder do Espírito Santo. E abre o entendimento dos irmãos que estão assistindo, dos que estão aqui acompanhando, para que essa palavra fale aos seus corações, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema de hoje, nossa mensagem, ela tem como tema, dentro da nossa série do livro de Apocalipse, misericórdia e justiça ao ressoar da trombeta. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele é o ápice, o clímax das ações de Deus na história. Desde a salvação até o juízo e a condenação. Por esse motivo, podemos ver o livro de Apocalipse ecoando muitas coisas daquilo que toda a Bíblia, todas as ações de Deus na história, todos os eventos descritos nas Escrituras, passam a ser então sombras desse grande momento que o livro de Apocalipse nos revela. Por isso, irmãos, temos que ser cautelosos, cuidadosos na interpretação desse livro. Porque o gênero apocalíptico, ele pode abrir margem para o que eu chamo de teólogos de Nostradamus. Para quem conhece, Nostradamus é aquele cara que previu a queda das Torres Gêmeas e tudo mais. E existem teólogos que veem no livro de Apocalipse previsões de momentos específicos, coisas específicas, e acabam que eles ficam teorizando tudo. O sinal é a vacina, o sinal da besta é a vacina, o sinal da besta é o cheque, o sinal da besta é o cartão de crédito, o sinal da besta é... Ou seja, eles ficam teorizando tudo para achar no livro que ninguém achou, como se fosse um tipo de nova revelação para orgulho próprio de sua sabedoria, diante de todos os meros mortais, inferiores, que não são tão teólogos como eu sou. Muitos acabam fazendo esse tipo de teologia da arrogância. A Bíblia, meus irmãos, ela interpreta a própria Bíblia. Isso é uma regra hermenêutica importante. Mas essa interpretação, ela se dá dentro dos seus contextos e intenções autorais. Um texto nunca vai significar o que o autor nunca quis que ele significasse. Deixa eu usar aqui duas ilustrações para a gente refletir um pouco. A ilustração da salada de frutas versus o suco de frutas. Tem pessoas que acham que a Bíblia é como um suco de frutas. O que é um suco de frutas? Você pega um bocado de fruta junto, uma vitamina, joga lá, mistura tudo, sai com um sabor de salada. Quem já comeu salada ou já tomou um iogurte de salada sabe do que eu estou falando. Só que a cor se mistura, o gosto se mistura, você não percebe onde está cada fruta. A Bíblia, ela não é um suco de fruta, onde eu pego os textos, misturo no liquidificador e saio com a interpretação que eu quero. A Bíblia é uma salada, onde se você comer tudo junto, vai ter o sabor de salada, mas você consegue identificar individualmente onde é que está a manga, a banana, onde é que está a maçã, onde é que está, aí depende do tipo de salada que você gosta, mas você sabe identificar onde cada elemento do todo está.
Outra ilustração também é a do quebra-cabeça da história. Imagina um quebra-cabeça gigante, imenso. E esse quebra-cabeça começa de Gênesis a Apocalipse, repleto de pecinhas. Cada peça se encaixa uma na outra, formando a história. Tem pessoas que pegam essa peça daqui, pegam essa peça daqui e tentam juntar essas peças para dar um novo significado. E elas não vão dar um novo significado, porque essa peça pertence a esse ponto e essa pertence a esse. Mas pastor, como é que eu posso entender a relação entre um e outra? Afaste um pouco e olhe a imagem. Você vai ver as relações que essa peça tem com aquela, ao passar por todas as peças anteriores e posteriores. Isso é a interpretação da Bíblia. Diante disso, a gente tem que pensar um pouco. Precisamos entender então o livro de Apocalipse não como um livro para te fazer identificar no jornal os símbolos obscuros que o livro está. Não. Ele está narrando uma grande história, um clímax, algo que Deus está fazendo. E por meio dos símbolos e imagens que ele apresenta, coisas são percebidas por aqueles que veem, ouvem, pensam e refletem a partir dos símbolos. O impacto que aqueles símbolos geram no coração. Quando, por exemplo, João diz que ele viu um cordeiro como que morto. Será que na hora que ele viu esse cordeiro como que foi morto, que sabemos que está se referindo a Cristo, era realmente um cordeiro com sangue descendo? Ou a imagem de um cordeiro que foi morto nos dá a ideia de que se refere a Cristo Jesus, o cordeiro que foi morto? Ou seja, a imagem refere-se a uma ideia, e a ideia refere-se a Cristo. Muitos elementos vão acontecer no livro de Apocalipse, dessa forma. Vamos pensar um pouco mais. Eu quero aqui colocar alguns tijolinhos na tua cabeça, e você vai perceber, como eu tenho feito nas pregações de Apocalipse, que depois que a gente chegar no texto, você vai estar com todos esses tijolinhos prontos na sua cabeça para simplesmente enxergar o muro todo, enxergar a imagem toda. Muitos teólogos chegam à mesma conclusão de que as trombetas no livro de Apocalipse, eles parecem ecoar, tem muita relação, com as pragas do Egito. Parecem ser um eco. O que é um eco? Eu falei, oh! Aí você vai ouvindo, ecoando. Só que é como se fosse um eco ao contrário, né? O verdadeiro clímax está aqui. O que as pragas do Egito são é apenas uma demonstração, uma amostra grátis do que vai acontecer lá na frente. Vamos pensar o seguinte, por algumas razões, nós podemos pensar dessa forma. Primeiro, lá no Egito, Deus ouviu o clamor do povo. O povo clamava por libertação da escravidão. E aí Deus chama Moisés para missão de libertação. A partir da oração e do clamor do povo, Moisés é chamado. Todas as pragas do Egito, elas pareciam estar zombando dos deuses egípcios. E voltando os deuses egípcios contra o próprio povo deles. Você percebe que as primeiras pragas, os magos do faraó, eles conseguem copiar aquelas pragas com a magia deles. Eles conseguem fazer os milagres em nome dos deuses deles. E isso causa um certo endurecimento no coração do faraó. O faraó diz, que diferença está? Ele fez a mesma coisa que Moisés fez, não tem diferença nenhuma. Mas aí as pragas começam a se tornar ainda mais pesadas. Chega a um ponto que os magos não conseguem mais copiar aqueles milagres e começam a duvidar também e dizer, ô faraó, acho que a coisa não é fácil não. Mas aí o faraó não tem mais a desculpa da sua idolatria. O que é que ele vai fazer agora? Ele começa a se tornar arrogante. E ele começa a enganar o povo. Não, deixa aí. Não deixa aí. Vai, não vai. Dá uma lida lá na história que você vai perceber isso. Ele continua endurecido. Ele não confia mais no poder dos deuses dele. Mas ele se coloca como um Deus arrogante, dizendo, eu posso dominar esse Deus. Eu sou o Deus do Egito. As primeiras pragas do Egito afetam toda a terra do Egito. Hebreu e egípcio acaba sendo afetado pelas primeiras pragas. Mas
As pragas mais adiante, elas começam a ser específicas e dizer assim, elas vão apenas atingir os egípcios. Deus julga então a arrogância de Faraó, tirando o primogênito de Faraó. E quando ele chega na última praga, que é tirar o primogênito de Faraó, naquela cultura o primogênito é aquele que vai dar continuidade ao meu império, ao meu reino, é o meu primogênito. Deus então tem o seu reino, Faraó tem o reino dele. E Deus então põe Faraó no seu devido lugar, dizendo, ninguém é rei senão sob o meu domínio. Deus diz isso, quando Deus tira o primogênito de Faraó e liberta o seu povo do reino dos homens ao destruir a continuidade desse reino na pessoa do primogênito. Mas Deus não mata os primogênitos do seu povo, dando continuidade ao reino de Deus, por causa do cordeiro que tem o seu sangue nas portas, que não permite que a ira do anjo da morte venha matar os primogênitos representantes do reino de Deus, mas o primogênito representante do reino egípcio. É com essa visão que a gente chega no texto. Mas para a gente primeiro propriamente chegar a começar a olhar o texto, vamos pensar alguma coisa sobre o livro de Apocalipse, que a gente viu até agora. A gente tem no livro de Apocalipse uma grande estrutura. Mas a estrutura principal do livro, ele se divide em setes. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o fim. Você tem o começo, João, depois você tem as igrejas, você tem os selos, as trombetas, as taças, o fim. As igrejas mostram a perseguição contra o povo de Deus, em lugares, em comunidades. E essas comunidades, algumas delas são fiéis, mas outras são infiéis e se misturam. E por isso elas são advertidas e ao mesmo tempo exortadas, animadas. Arrependam-se. E durante esse processo, Deus então apresenta as promessas do reino vindouro. Arrependam-se por causa disso. Vejam o futuro. Vejam o que eu prometo para vocês. As igrejas, então, é Deus dizendo ao seu povo, as 7 igrejas significa, sejam fiéis no meio das perseguições, sejam fiéis no meio da prosperidade, olhem sempre para as recompensas eternas, olhem para o reino vindouro. Os 7 selos, a sequência então, mostram que apesar do avanço do evangelho, dos seus efeitos positivos nesse mundo, a depravação humana continua avançando a cada selo. A ira de Deus se revela primariamente naquela ideia de que Deus os entrega a si mesmos. As idolatrias e perversões trazem aos homens, à sociedade no geral, guerras, fomes, doenças e etc. Nesse tempo dos selos, a igreja ela é perseguida e ela ora ao Senhor lá no 5º selo, dizendo, Senhor, até quando? E Deus responde, até que se complete o número dos meus eleitos, no número dos seus conservos, o número daqueles que precisam entregar sua vida. E o evangelho do reino então está sendo pregado em todo o mundo e então virá o fim. Isso é o que a Bíblia nos ensina. No entanto, nós vemos também nas orações deles que nos revela que o mundo em sua prosperidade, em sua idolatria, despreza Deus e despreza o povo de Deus, levando esse povo a sofrer, a não ter voz, nem vez nesse mundo que vivemos. Mas Deus ouve e cuida deles. Mas Deus então, na resposta de oração, pede a eles que aguardem pacientemente. A obra de salvação está avançando. E aí no selo seguinte, Deus revela sua ira. E ele, ao dar anúncio à sua ira, ele ainda não revela a sua ira, mas ao dar anúncio à sua ira, ele revela os primeiros sinais dos desastres naturais cósmicos. E isso desperta o terror dos homens, dizendo, quem vai subsistir a isso? Quem vai sobreviver a isso? E aí onde Deus responde dizendo, os meus escolhidos, selados por mim, irão sobreviver, porque a eles não está destinada a ira, a minha ira.
Esta parece estar em seu princípio. Os efeitos cósmicos revelam esse medo. Os homens se perguntam quem subsistirá. A resposta é o selo do Espírito de Deus sobre o seu povo. E a promessa da adoração futura daqueles que perseverarem até o fim. Os selos, então, meus irmãos, é Deus dizendo ao seu povo que apesar da prosperidade dos ímpios, do desprezo que o mundo tem pelo povo de Deus, esse mundo está se autodestruindo. Esse mundo caminhará para o fim. É Deus dizendo: esperem até que eu complete a minha obra para chamá-los para viver eternamente comigo e limpar dos seus olhos toda lágrima. É aqui que o 7º selo revela agora o próximo ciclo, que são as trombetas, as 7 trombetas. Para a gente poder entender um pouco a respeito do período das trombetas, lá em Números 10, as trombetas elas eram indicadas especificamente para 3 usos. Então, quando você fala de trombeta, Israel já entendia que trombeta tinha essas 3 funções. Primeira função, anunciar uma guerra. Está sendo atacado, vai se reunir para uma guerra, trombeta toca. Anunciar um momento especial, uma solenidade extremamente importante, toca a trombeta. Reunir o povo, toca a trombeta. Isso também é uma referência à trombeta de Deus que Paulo dá lá em Apocalipse, que é na trombeta que o povo será reunido, o arrebatamento. Por exemplo, a trombeta foi soada no Monte Sinai, quando a lei foi entregue. Quando o rei de Israel foi ungido, a trombeta tocou. No livro de Apocalipse, a voz que fala com João e chama a atenção dele é uma voz de trombeta. A voz de trombeta leva ele para o céu para mostrar algo muito diferente. A volta de Cristo será anunciado com um toque de trombeta. Isso o apóstolo Paulo fala. Por isso, meus irmãos, dentro do contexto aqui do livro, as trombetas de Deus é Deus advertindo ao mundo, chamando o seu povo à atenção, preparando-os para algo grandioso que se aproxima. A guerra, o fim, estejam atentos. A trombeta reúne o povo de Deus, a trombeta aponta para o povo de Deus que conhece o som da trombeta, pois o povo de Israel conhecia, dizendo: estejam atentos, algo grandioso está acontecendo, algo grandioso vai acontecer. Ou então, a guerra se aproxima, o perigo se aproxima, estejam preparados, estejam atentos. Deus responde, meus irmãos, à oração do seu povo com vingança. Por isso que ele toca as trombetas. Por exemplo, vamos lá para Apocalipse capítulo 8, o verso 3 e 5. A preparação para as trombetas começarem a tocar é esse ponto aqui. Apocalipse 8, verso 3 a 5, diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ou seja, o incenso que o anjo acende diante do trono, com muito incenso, a fumaça desse incenso significa as orações do povo de Deus, os clamores do povo de Deus diante do trono. O que é que Deus faz com essas orações? Verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Verso 5, então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, Deus recebe a oração do seu povo no trono. O anjo então, depois que oferece essas orações, percebemos aqui aquele que está no trono não fala, mas eles estão executando as ordens daquele que está no trono. O anjo pega o incenso, enche com fogo do altar, com a fúria e a ira, e lança sobre a terra, dizendo: é o tempo da vingança. Isso prepara as trombetas. Mas mesmo assim, meus irmãos, diante de um mundo tão duro como nós estamos vendo,
Olha o que acontece lá no final, em Apocalipse 9, verso 20 e 21. O mundo não se arrepende, olha só. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, e os ídolos de ouro, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Olha que interessante, gente. Deus em sua ira ouve a oração do seu povo. Deus então derrama o início de sua vingança sobre a terra, de sua justiça sobre a terra. Mesmo as trombetas sendo tocadas, no término de tudo isso, os homens ainda endurecem seus corações e permanecem caminhando da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Então, meus irmãos, as trombetas significam Deus agindo com justiça, vingando o seu povo, mas ainda misericordioso com o mundo ingrato e arrogante. Depois a gente chega nas 7 taças da ira, onde você percebe no livro de Apocalipse que não existe mais arrependimento ali. Depois em casa dê uma lida, você vai perceber que é a ira descendo e o povo blasfemando, é a ira descendo e o povo blasfemando contra Deus. Não existe mais arrependimento a partir desse ponto. Não existe mais esperança nenhuma para eles a partir daquele ponto. Deus agora se revela como juiz do mundo. Quando Deus diz chega. Existe então, meus irmãos, uma clara progressão nesse livro. 7 igrejas. Uma igreja que é fiel ao ser perseguida e infiel ao ser materialmente próspera. 7 selos. Um mundo avançando, progredindo, mas a igreja sendo massacrada cada dia mais. E sendo chamada a esperar o tempo de Deus. 7 trombetas, um Deus misericordioso, chamando a atenção do seu povo, dizendo, algo grandioso está chegando. Protegendo o seu povo das pragas, mas chamando ao mundo ao arrependimento dos seus ídolos. E a igreja enfrentando ainda mais dura perseguição e provação. Depois vemos nas taças apenas a ira de Deus, onde o povo adora no céu, e o mundo prova a ira na terra. O fim chegou e o reino dos homens é julgado. Essa é a progressão do livro. 7, 7, 7, 7. A progressão ela vai acontecendo de uma igreja perseguida a uma igreja glorificada. De um mundo tranquilo a um mundo em chamas pela ira de Deus. Essa é a progressão do livro. Diante dessa percepção, vamos então para o texto de hoje. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Interessante. Olha só que coisa fantástica. A gente viu até agora que os seres viventes, os anciãos adoram eternamente, e eternamente, e eternamente, e eternamente, dia e noite sem parar. A adoração no céu, ela é mudada quando o Cordeiro que venceu pega o livro para desatar os selos. Muda-se a música no céu. Eles cantam um cântico novo. Mas agora, aquela adoração constante e ininterrupta tem uma parada de 30 minutos. Que coisa, né? O silêncio no céu, meus irmãos, após o último selo ser aberto, revela a expectativa ou a atenção às orações do santo diante da grande coisa que está para acontecer. Na Roma antiga, sempre que os gladiadores estavam lutando, quando em um determinado momento da batalha, um dos gladiadores caiu no chão, ali estava um momento de ou finalizar o trabalho e matar o perdedor, ou não matá-lo, dar a ele uma oportunidade. Nesse momento, todas as pessoas ficavam em silêncio e todos voltavam seus olhos para o imperador, e o imperador então levantava sua mão e fazia assim.
ou assim. E todos ficavam na expectativa. Aquele gladiador terá um ato de misericórdia, ou ele terá sua morte decretada pelo rei. Imaginem a cena, o céu polvoroso, louvando e adorando. E num dado momento, quebra-se o 7º selo, a história finaliza, o tempo dos homens está próximo, e todos viram-se e olham para o trono e dizem assim: e agora? 30 minutos de silêncio se faz. A sequência vai nos apresentar o que nós já lemos aqui, a oração do povo de Deus. Então, diante daqueles 30 minutos de silêncio, a próxima ação é um anjo que pega um incenso, oferece as orações do povo de Deus a Deus, despertando o fogo que se levantará como vingança a essas orações contra os que habitam na terra. Primeira ação que é tomada. Então, temos aqui uma expectativa, o que acontecerá, e ao mesmo tempo uma atenção às orações dos santos. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, temos uma parábola bem interessante, que Jesus fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa fantástica, gente. É exatamente o término desse texto. Tudo isso acontece, o que é que o povo faz? Continua adorando os seus ídolos e vivendo suas vidas ímpias, mesmo diante do juízo, da ira divina se apresentando diante deles. E aí, meus irmãos, as orações dos santos são recebidas, como nós já vimos do verso 3 ao verso 5, já vimos aqui anteriormente. E aí começam-se as trombetas. Verso 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, também toda a erva verde foi queimada. É interessante porque no quarto selo, os selos anteriores provocam a mesma morte que o quarto selo provoca. Mas o quarto selo é citado que 1/4 da terra, 1/4 da população é afetada. 1/4 da população é afetada. Aqui nas trombetas nós temos então 1/3 da terra sendo afetada. Nas taças da ira, toda a terra é afetada. Está vendo a progressão do livro? Deus intensificando a sua ação. Lembra aquilo que eu já expliquei para vocês, as ondas de choque que vão cada vez mais se ampliando. Lembra aquilo que também eu falei das dores de parto, que vão cada vez mais se amplificando até o momento do nascimento do filho. A Bíblia, ela está repleta do mesmo entendimento. Por isso que a terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Ou seja, as águas doces
se tornaram amargas, e 1/3 parte dessas águas se tornou imprópria para o consumo humano, e qualquer pessoa que consumisse morreria. Verso 12, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e 1/3 parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Até aqui, a gente pode pensar o seguinte: essas trombetas, meus irmãos, afetam os recursos naturais. Você está percebendo isso? Eu não quero que você se concentre o que é absinto, porque a NASA disse agora que está vindo um asteroide para a Terra, e esse asteroide está vindo, e aí será que é esse asteroide, será que não é? Não se concentre no detalhe do símbolo, se concentre na potência da imagem, e na mensagem que a potência da imagem te passa. O contexto geral aqui nos apresenta que os recursos naturais estão sendo afetados. E esses recursos naturais que estão sendo afetados em 1/3 da parte, afeta crentes e descrentes, gente. Assim como no Egito, as primeiras pragas afetaram tanto o povo de Deus, quanto também o povo do Egito. No entanto, nós percebemos o seguinte: os recursos naturais são dádivas de Deus. Meus irmãos, tem momentos em que eu vejo publicações sobre o nosso Brasil, né? Recentemente uma pessoa fez uma montagem, né? O Caribe e um local do Brasil parecido. Eu vi um dia desses, uma pessoa fez uma montagem assim e dizia o local do Brasil. Gente, como o nosso país é fantástico, lindo, diverso, riquíssimo. É dádiva de Deus, irmãos. É bênção de Deus. É porque o mundo foi criado, outros lugares foram criados com menos. Não, o mundo inteiro era assim, gente. Mas o progresso humano fez o quê? Destruiu. O progresso humano destruiu a beleza da natureza, colocando cidades sujas, fedorentas e cheias de violência e maldade. Mas aqui a gente vê os recursos que são dádivas de Deus sendo destruídos pelo próprio Deus. Diante disso a gente pode pensar o seguinte: os homens receberam dádivas de Deus, mas não reconhecem a provisão de Deus. Eles desonram a Deus em suas idolatrias e depravações. Lembra que o problema do final do texto é qual? Eles não se arrependeram de suas idolatrias e de seus pecados. Hoje nós dizemos, salve a natureza. Hoje as pessoas se reúnem numa floresta para adorar bruxas, adorar espíritos dos duendes, para estar se voltando a essa espiritualidade antiga. Salve a natureza, porque se nós não nos unirmos, o mundo será destruído e nós não teremos um futuro. A ecologia pede ajuda. Animais passam a ser mais importantes do que seres humanos. E nós vemos que os homens esquecem da criação e do objetivo da criação, usam as provisões de Deus, mas esquecem o Deus das provisões. Os deuses do Egito também estavam sendo destronados, meus irmãos. O rio Nilo era tido como um rio divino. Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue. Os deuses do Egito estavam sendo destronados. E Deus estava fazendo os deuses do Egito se voltarem contra o próprio povo que adorava a eles. E aqui nós vemos árvores e plantações, mar, animais marítimos, embarcações, água potável, luz do sol, estrelas e lua, sendo destruídas em 1/3. As provisões que Deus deu aos homens estão sendo reduzidas a nada diante das mãos de Deus. Mesmo assim, no fim do texto diz que os homens não se arrependeram das suas idolatrias, dos seus pecados. O homem usa a ciência que Deus dá para depois curar alguém e dizer, viva a ciência. E Deus está onde? Não é o que a gente tem ouvido aí o tempo todo? Viva a ciência! Que viva a ciência! Tu toma uma vacina, no outro dia tu pega uma gripe e morre. Ou Deus faz assim, o teu coração para. Que segurança você tem? Nenhuma.
Aquilo não é segurança para você. É um recurso científico que pode dar resultado, sim, pode. Mas aquilo vai te trazer paz. Paz. É isso que os homens fazem com os recursos naturais. Se eu tenho água potável, para quê? Eu não preciso de problema. Transposição do São Francisco. Vai resolver todo o problema da pobreza do Nordeste. Ô, glória! Está o povo morrendo agora de vírus. Será a solução? Um dia eu vi uma reportagem dizendo que os chineses eles já têm uma tecnologia para produzir chuva onde eles quiserem produzir. Aí, lendo a reportagem, eu achei interessante porque isso começa a despertar a preocupação de alguns países, porque aí vai ocorrer o roubo de nuvens. Imagina que loucura, gente. Que loucura. Está lá as nuvens indo para a África. Aí o chinês vai, puxa a nuvem para ele e diz, chove aqui porque eu quero chuva aqui. Que coisa, né, gente? Que loucura, não é? Meus irmãos, assim como no Egito, cristãos incrédulos foram afetados. Até certo grau, é óbvio. É óbvio. Não porque era a ira de Deus contra eles, mas porque se falta água para o teu vizinho, você vai tentar dividir com ele, ou não vai? Vai haver privação, sim, vai. Não é a ira de Deus contra o povo de Deus, mas são os efeitos em um mundo em que nós peregrinamos. Por vivermos no mesmo mundo que esses ímpios, muitas vezes nós nos envolvemos nas crenças deles. Por isso que você vai ver crente dizendo, gritando lá, viva a ciência, ó glória à ciência amada, idolatrada, salve, salve. Mito, mito, mito. É isso que você vai ver. Lulala, nanana. Lembra aquela musiquinha? É isso que você vai ver. E aí, a nossa esperança está nisso? Não, mas nós nos infectamos com esse mundo, com essas crenças, com esses pensamentos, com essas idolatrias. E quando menos espera, a gente está lá, na motociata para Jesus. Imagina como Jesus sonhava na época dele ter uma motociata para ele. Mas não, como não tinha moto, ele morreu sem realizar esse sonho, né? Mas aí realizou, semana passada. Que coisa, Jesus sonhava com isso. Ele lá na cruz dizendo, ai pai, chega logo a motociata para Jesus, onde está um homem na frente. Cuidado, irmãos. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o seu coração. Ou a esperança que o outro vai voltar. Cuidado com o seu coração. A educação é a solução para essa sociedade. Policiamento resolverá o problema da violência. A ciência trará a cura. Se eu fizer um seguro do meu carro, eu vou descansar. Se eu pagar a minha aposentadoria, quando eu me aposentar é só... Nós pensamos assim, se eu vou fazer concurso, porque se eu fizer concurso eu vou ter estabilidade, aí eu vou poder descansar o meu coração. Ah, se eu trabalhar mais e tiver um salário maior, eu vou poder ter o que eu preciso. Todas essas crenças que eu falei para vocês são idolatrias do coração dos homens. Pura idolatria do coração. Pecado. E nós estamos aqui, nesse mundo. E aí Deus vai e traz o quê? Um vírus. Que mata pastor. Já perceberam que esse vírus mata pastor e mata prefeito? Já perceberam isso? É impressionante, né? Ele mata prefeito, é porque é corrupto. Aí ele vai matar pastor, e agora? Qual a explicação? Mata crente e mata descrente, e agora? Qual a explicação? Sabe qual a explicação? Crente, olha para o alto. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a visão cristã. Se eu tiver de enfrentar uma UTI, ergo minha cabeça, glorifico a Deus e digo, Senhor, se o meu propósito é permanecer, que eu permaneça para a tua glória.
Mas se o teu propósito é me levar, eu estarei com o Pai. Era isso que esse povo nessa época pensava, ao ser perseguido. Hoje nós somos muito do conforto, gente. Porque nós aprendemos isso. Recentemente eu fiz lá uma publicação sobre a praiolatria, né? O que é a praiolatria? É você achar que a praia te trará descanso. Jesus não disse, venham à praia, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o protetor solar e nadai para que acheis descanso para as vossas almas. Não tem nada a ver. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, aprenda o que eu tenho para te ensinar, e você acha descanso para as suas almas. Ah, pastor, então não vou para a praia não, é? Vá, mas vá com Cristo, aqui, com Ele no braço. Vá lá, mas vá com Ele. Vá por ter descansado nele. Aproveite a praia como bênção, como dádiva de Deus, mas não use ela como idolatria, porque um dia, 1/3 dela vai pegar fogo. 1/3 dela vai pegar fogo. Irmãos, essa pandemia, ela está fazendo isso. Essa pandemia, ela está dando um choque de realidade nos crentes. Choque de realidade. Nós questionamos até se ceia pode ser online, se batismo pode ser online. Tinha gente que estava... O cara dentro de casa, aí a mulher do cara com um copo na cabeça dele, o pastor na TV, jogando água, e o cara embaixo da TV, e a mulher jogando água assim, para a cabeça dele, para simular a água do batismo. Gente, isso aconteceu, gente. Batismo virtual. Olha que pobreza teológica. Que pobreza teológica. Ou seja, essa pandemia questionou até o nosso batismo. Essa pandemia levou a igreja a questionar até os desigrejados. A estrutura eclesiástica, o compromisso do coração do crente de vir para a igreja ou não. A pandemia questionou isso. Ou seja, estamos sofrendo no meio dessa crise sanitária mundial? Sim. Deus mandou esse vírus? Sim. Deus está preservando o povo dele de não adoecer? Não. Mas diante disso, o que Deus está fazendo? Choque de realidade. Acorda, crente, para Jesus. Olha a realidade da vida. Para de se esconder debaixo da cama. Pensa uma coisa: se a morte chegar, você está pronto para ela? Se não crente, você não é crente. Está entendendo? Então, meus irmãos, estão aqui as trombetas. Deus dizendo para o povo, pom, e os crentes tudo estavam lá na praia. Aí faz, eita, trombeta, eita, o bicho vai pegar. Tem outros que vão, não é nada não, isso é um som aí de um pagode aí. Aí vai vir um, pum, acaba, morre. Morreu o quê? Uma trombeta de Deus. Porque estava dormindo com os ímpios. Dormindo como os ímpios. Com os ímpios também, né? Tem crente que está dormindo com ímpio aí. Dormindo como os ímpios dormem. Lembra que Jesus nos disse isso? Não durmam como os demais. Paulo disse isso. Nós não somos da noite. Nós somos do dia. Nós temos consciência do que está acontecendo no mundo. Então, eu não tenho que estar esperando. Mas na vacina eu vou ser feliz. Não. Você não vai ser feliz por causa da vacina. Você não vai ser feliz por causa dela. Se não, faz o seguinte, põe ela numa cruz. Pega a seringa, bota na cruz, se ajoelha em frente e adora. Faz isso. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? As trombetas são esse teste. E aí, meus irmãos, alguns crentes estão dormindo, estão sendo acordados. Outros estão mostrando que nunca tiveram fé. Estão desesperados. E aí, meus irmãos, entra uma advertência assustadora. É quando então
Diante de tudo isso, Deus tira as provisões do mundo, o mundo está pavoroso, o mundo está assustado, o mundo está dizendo, e agora? Era trombeta tocando, as embarcações, a economia, os peixes que a gente pescava, as águas que a gente bebia, as florestas que nós trabalhávamos, as nossas plantações, tudo isso se foi, a economia está em crise, a ciência está perdida, a astronomia não consegue nem mais ler, porque já apagou as estrelas, o sol, o que é que aconteceu? A lua, meu Deus, a lua ela apagou mais do que o normal, o que é que está havendo? Não sei. E aí, lá no capítulo 8, verso 13 diz, então vi e ouvi uma águia, um símbolo, uma imagem, que voando pelo meio do céu dizia com voz forte, ai, 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 dos que moram, 3 ais, gente. O ai das profecias é uma linguagem poética e profética que diz assim, ai, 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 se eu te pego fazendo isso. Lembra tua mãe dizendo? Ai, ai, ai. É a mesma coisa, só que é Deus dizendo, ai, ai, ai. E aí ele está dizendo, ai, 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 dos que moram na terra. Daqueles que moram porque são dela. Por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Deus agora vai arrochar o nó mais ainda. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha... E aí, alguns detalhes, irmãos. Uma estrela que tinha caído do céu. Ninguém nega a referência de que isso está se referindo a demônios. Certo? Ninguém discute isso. Pelo menos das linhas teológicas mais bem centradas, não se discute isso, certo? Um anjo que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave, ou seja, você vai percebendo que tudo que eles fazem, alguém deu a eles. Quem deu? O que está no trono, deu a chave, deu o direito, deu o poder. Ele não faz nada que não seja da vontade do Senhor, que não seja permissão do Senhor. E aí ele diz, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. Essa era a imagem. Abriu o poço, começou a sair. Essa é a imagem que João... então é porque num dia vai estar um anjo lá com a chave, e ele vai com a chave, e está todo mundo vendo. O que é isso, esse cara com essa chave? Não, gente, são imagens. Está lá os youtubers dizendo, ele está com a chave na mão, e acompanhando o cara. Não é isso não. É uma imagem de que um ser caído celestial... é dado a ele uma chave, ou seja, o direito de abrir algo. E ele abre um poço, ou seja, algo que vem de baixo, é inferior. Certo? Perceba a ideia das imagens. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. Ou seja, era calor aquecido, que estava guardado, e quando abriu, aquela fumaça subiu. Você já viu esse efeito, quando você abre uma panela? Não é assim que acontece? Fumaça. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem escorpiões. Aí aqui começa uma imagem muito complexa, uma imagem muito difícil de você imaginar. Só que cada elemento desse tem uma razão cultural para estar aqui. Ao ver isso, você teria sentimentos e sensações, e ao misturar essas imagens, você teria horror àquilo. Então, olha que interessante, o que seriam então gafanhotos? Os gafanhotos naquela cultura são símbolos de destruição das riquezas e da economia humana. E eles eram vistos como objeto, na Bíblia é visto como objeto da natureza, usada como juízo de Deus em muitos momentos da cultura judaica. O Egito sofreu isso. Então, gente, recentemente teve uma nuvem de gafanhotos, não sei se vocês ficaram sabendo aí, ano passado teve uma nuvem de gafanhotos que destruiu uma plantação e estava todo mundo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Eles destruíam os frutos do trabalho humano, nas lavouras. Eles traziam fome como consequência, gente. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1866, uma das maiores pragas de gafanhotos já registradas na história, tiveram outras talvez no passado, mas essa aqui como registro histórico, registro que você facilmente pega, elas atacaram na Argélia, essa praga. O resultado foi, os 2 anos seguintes,
totalizaram 200 mil pessoas mortas de fome por uma crise econômica que afetou aquela região. São seres pequenos, gente. Um gafanhoto só, resolvido. E uma nuvem. É um bicho pequeno, mas em grande quantidade. Dá um tiro neles, e aí? Dá um tiro, pega o quê? Pega um. E o resto? São seres pequenos, mas em grande volume são assustadores. Apesar de pequenos, são difíceis de combater em grande quantidade. Não tem como você resolver o problema quando vem uma nuvem de gafanhoto, meu irmão. Não tem tecnologia para isso, não. Quando eles vêm, a nuvem vem, você olha para o céu, vê o céu escuro. É horroroso. Pus uns vídeos lá para ver. Escuridão. A região onde eles estão passando é um barulho. Um barulho, como se fosse um barulho de helicópteros, de avião, sei lá, é uma coisa, como se fosse o bater de asas. É um barulho que no vídeo é assustador o barulho, mas eu imagino que deve ser ensurdecedor para quem está lá. E assustador para quem está lá. E o pior, eles comem e defecam no mesmo lugar. Ou seja, eles deixam uma ceboseira onde eles passam. Eles são assustadores. Aí imagina, na cultura judaica, essa visão, e aí eu descrevo isso aqui, ó. Saíram gafanhotos para a terra. Foi dado a eles o poder como o poder que tem escorpiões da terra. Meu Deus do céu, o gafanhoto ele passa, mas ele come planta. Só que esses têm poder de escorpião. Escorpião é um animal temido naquela região, extremamente temido. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva, ou seja, o foco deles não é a erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Ou seja, eles são seres que vêm do abismo, não são seres, não são criaturas dessa terra, são seres espirituais. Como gafanhotos, mas que não destroem as plantações. O alvo dele é gente. Que tipo de gente? Gente que não tem o selo do Espírito de Deus neles. Os ímpios são o alvo. Não foi permitido que eles matassem, gente. Isso é assustador, mas atormente como um escorpião. O cara sente dor. Quem já recebeu ferroada? Eu nunca recebi não, mas eu já vi pessoas que receberam ferroada de escorpião e disse que é uma dor que você fica gritando e gritando, dizendo, meu Deus, não passa. E incha, e depois que incha você fica, meu Deus, isso aqui não... Imagina esses bichos com esse poder atormentando, e eles ferem por 5 meses. Ou seja, é uma praga com um tempo específico determinado por Deus. E os homens sofrem tanto que querem se matar, mas eles não conseguem, por mais que tentem se matar de tanta dor, eles não conseguem morrer, porque Deus não deixa que eles morram. E aí, está assustado? E aí ele vai descrever o aspecto do gafanhoto, semelhante a cavalos preparados para a batalha. A coisa mais assustadora que tinha era quando um exército vinha numa cavalaria, cavalos todos armados, soldados imensos, musculosos, todos armados, vinha lá, meu amigo, onde você tivesse, encontrasse um canto para se esconder, na cabeça deles havia coroas parecendo de ouro. Aí ele vai descrevendo, mas essa descrição, gente, é para causar horror. E eles tinham um rei, que é Abaddon, um anjo caído. Esse rei aqui é Abaddon. Ou seja, gente, olha só que interessante. Esses seres são seres demoníacos. Tudo indica, segundo muitos teólogos afirmam, são anjos caídos, libertos do abismo. Abismo esse que existem algumas explicações para esse abismo, certo? Se depois quiser eu posso passar para você. Mas existem algumas explicações que, se você disser assim, bate o martelo que é. Não bate o martelo que é não. São inferências. Mas esses seres demoníacos, eles têm um ataque espiritual coordenado por um anjo caído. Você diz, o que é que um anjo caído está fazendo dentro da obra de Deus? Olha lá no Novo Testamento que as possessões demoníacas faziam as pessoas se jogarem dentro do fogo, faziam as pessoas se machucarem com pedras, se rasgarem. Meus irmãos, os demônios não amam os seus adoradores. Eles não amam. Eles querem uma oportunidade para pegar os seus adoradores e destruí-los e rir da cara deles e de sua bobagem ao crer nas suas mentiras.
E aí o que é que Deus faz? Tira o freio. É isso que Deus faz. Deus diz aos demônios, vão lá. Peguem, vocês não querem pegar? Vamos voltar lá para o final. Lembra-se que o final diz assim, que eles não se arrependeram de seus ídolos, de suas idolatrias, de suas crenças erradas, de suas obras erradas. Ou seja, Deus está aqui cometendo um ato irônico. Deus está dando poder aos próprios ídolos do povo para dizer assim, sejam livres e façam com eles o que vocês sempre quiseram fazer. E eles destroem exatamente o quê? Aqueles que estariam ali para trazer destruição à riqueza, não afeta a riqueza deles, afeta a própria vida, sob ordem de Deus. E aí, meus irmãos, entra no verso 12, diz, o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro. O altar de ouro, uma voz vinha desse altar, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados, também são seres, tudo indica que são seres demoníacos, junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados, ou seja, a ação de Deus é extremamente coordenada, preparado para a hora, o dia, o mês e o ano. Extremamente coordenado, não é Deus que está lá dizendo assim, deixa eu inventar isso aqui agora, não, Deus já tem tudo isso estruturado, planejado, esperando o tempo certo. Estão lá esses bichos lá amarrados, fazendo assim, solta, me solta, me solta, no dia, na hora, no ano, ele solta, e quando isso acontece, foi dado a eles que matassem 1/3 parte da humanidade, ou seja, o primeiro perturba, mas não mata, esse agora mata. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Isso significa 200 milhões. O que isso significa, gente? Tem algum significado? Não, gente. É um exército impossível de ser derrubado por qualquer quantidade dos exércitos que possam existir no mundo. Os exércitos naquela época eram conhecidos pelos números. E esse número aqui indicava uma quantidade, um exército tão imenso que era impossível que todos os exércitos reunidos de todos os povos daquela época ali se juntassem para derrubar essa galera. Não derrubava. Assim, nesta visão, entenda isso, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e enxofre. Aí ele vai descrevendo, não vou entrar nessa descrição específica não. Eles têm força na boca e na cauda. Eles matavam as pessoas pelo fogo, fumaça e enxofre que saía da boca. Ou seja, era um exército de cavaleiros com armas extremamente diferentes de qualquer outro tipo de exército que possa ter sido conhecido naquele período. Ou seja, é um exército poderosíssimo, mortal, em uma quantidade impossível de uma vitória humana. E aí, meus irmãos, o verso 20 diz que o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Gente, que dureza de coração. Por isso que tem gente que mesmo adoecendo, o cara está na cama do hospital e blasfema contra Deus, dizendo, se o teu Deus existe, por que ele não me tira daqui? Se o teu Deus existe, por que ele não impediu aquilo ali? E blasfemam contra Deus. Falam horrores contra Deus. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles continuam adorando aquilo que não tem vida. Eles criaram para si suas próprias idolatrias. Acreditam nas suas próprias criações, na sua própria imaginação, na sua própria força. E Deus então liberta esses ídolos e entrega a esses demônios o poder para fazer o que eles sempre quiseram fazer com todos esses que os adoram: enganá-los, torturá-los e matá-los. Olha uma pessoa escrava da droga, que busca felicidade naquilo. Olha
Vocês já viram aqueles atores, aqueles cantores, a Amy Winehouse, antes das drogas e depois das drogas? Vocês já viram o que é que esses ídolos fazem com essas pessoas? Destroem a vida delas, deixam no lixo, no pó, sem nenhuma misericórdia. Mas nós vemos um Deus misericordioso, dando à humanidade uma chance. Gente, só era Deus fazer assim, ó. Mas Deus ainda está permitindo essas pessoas, diante de suas trombetas, dizendo: acordem para a batalha, olhem, algo grandioso está para acontecer, despertem, vocês que dormem, e Cristo te esclarecerá. Paulo diz isso, mas mesmo assim, o verso 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem de seus furtos. Os homens continuam duros. E aí, meus irmãos, nós vemos que Deus revela nas trombetas o seu juízo, diante das orações dos santos. E a dureza humana é revelada. É revelado aos homens a fragilidade daqueles que confiam nas riquezas naturais e na mentira de seus ídolos. E mesmo assim eles não se arrependem, após Deus revelar toda a fragilidade de tudo aquilo que eles confiam. Mesmo assim, alguns não se submetem ao Senhor. Meus irmãos, este mundo é maravilhoso, rico em diversidade, beleza, graça. Mas o ser humano faz uso da criação desprezando o Criador. E isso, eles se apegam às mentiras, à sua arrogância, à confiança nas coisas desse mundo e na própria criação humana, e não naquilo que é eterno. Muitos dizem: vamos cuidar do nosso planeta, pois um uso responsável vai nos trazer segurança, prosperidade, paz. Eles não querem tratar bem a criação por causa da glória de Deus. Eles querem porque querem estabelecer a sua torre de Babel nesse mundo. Mas o dono de toda a criação um dia vai requerer sua propriedade. Mas antes disso, chamará os homens ao arrependimento. Lembra aquela parábola que diz que o senhor de uma terra arrendou uma terra, os homens foram lá e roubaram a terra dele. Ele disse assim: manda lá alguns empregados para avisar. Os empregados vão avisar, eles matam os empregados. Manda outro empregado para avisar, o empregado vai avisar, eles matam o empregado. Ele diz: não, manda o meu filho. Pode ser que eles respeitem o meu filho e não matem. Eles matam o filho. E dizem assim: vamos matar o filho. Lá na parábola diz assim: vamos matar o filho e vamos tomar a terra para nós. Porque matando o filho, agora o pai, a terra é nossa. E a parábola diz que o dono daquela propriedade vai dizer: ai, 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 dos que estão tomando aquela terra. Ela não pertence a eles. Ela não é deles. Ela é do meu filho. E o meu filho chama convidados para as bodas dele. Outra parábola. Pessoas são convidadas para as bodas. Uns vão, a maioria despreza. E aí o Senhor, o pai do noivo, diz assim: vai lá nas praças e pega qualquer um que tiver por aí. Mendigo, esquecido, pega ele lá e chama para as bodas. E se dentro dela tiver gente que não é verdadeiro, joga para fora. Todas essas parábolas, vocês estão vendo que Apocalipse, ele é o clímax de toda a Bíblia. Tudo que a gente vê aqui é eco de lá de trás. Lá de trás. Deus dizendo: eu estou avisando, eu estou avisando, eu estou avisando. E os homens matando os profetas, matando os apóstolos, matando o povo de Deus. E um dia Deus vai liberar demônios para trazer angústia aos homens, para ver se os homens abrem seus olhos diante das trombetas, e mesmo assim os homens irão dizer: não, isso não é verdade, isso não existe, não é bem assim. Infelizmente, meus irmãos, muitos não vão se arrepender. O problema humano não está
em usar bem ou mal a criação, mas é porque o ser humano ele não sabe fazer bom uso da criação de maneira pura e verdadeira. O que o ser humano faz quando usa a criação é oprimir uns aos outros, prejudicar uns aos outros, por causa dos seus pecados, massacrando e dominando os outros. E o problema de muitos crentes, meus irmãos, é que eles começam a descansar nesse mundo, achar legalzinho. Você é peregrino, meu camarada. Você não pertence a esse mundo. É necessário Deus nos advertir que o tempo está próximo para nos fazer desmamar deste mundo. É nas trombetas que nós aqui vemos, então entendemos que esse mundo não é para sempre. E Deus começa a esvaziar esse mundo. E os crentes sofrem nesse esvaziamento, porque eles precisam dizer: estamos aqui, mas o nosso lugar não é esse. O nosso Deus está chamando a atenção do mundo. Louvado seja o nome do Senhor por essa pandemia. Porque muitas almas estão sendo salvas. Mas os crentes reclamam porque eles não têm um olhar eterno. Eles querem o conforto do aqui e do agora. Deus está chamando o seu povo para a guerra. Ou você está dormindo como o mundo, ou você se prepara para a batalha. Seja sal e luz do mundo, mas não esqueça, nós não pertencemos aqui. Continue pregando o evangelho, porque no meio do juízo, Deus ainda está expondo a sua misericórdia. O chamado da igreja é se unir pela batalha da fé. Apesar do mundo hoje irado contra nós, mas essa ira nunca vai ser superior à ira do Senhor por causa das nossas orações. Deus ouve as nossas orações, é por meio delas que Deus nos conduz ao clímax das bodas do Cordeiro. Confie no Senhor, viva nesse mundo como peregrino, não se apegue como se seu céu fosse aqui, e encontre alegria nele, de aproveitar as coisas que ele criou, não porque o céu é agora, mas porque ele é a nossa alegria. Onde quer que estejamos, ele é a nossa alegria. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo, obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a abrirmos a nossa mente, Pai, para a verdade. A não estarmos anestesiados como esse mundo está. Muitos crentes estão se anestesiando, lutando por um reino que é daqui. Não, Senhor. Nosso reino não é desse mundo. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e isso até que o Senhor volte. Essa é a nossa missão: pregar a palavra, ser sal e luz, não estabelecer um reino humano, ou um reino humano de Deus, não, porque os teus planos para esse mundo, Pai, é que ele não passe da tua ira, porque haverá novos céus e nova terra. Que a nossa esperança possa estar nisso, Senhor. E que a nossa alegria de viver nesse mundo seja uma alegria pautada no teu plano, Senhor. Na tua vontade para nós. Que nós possamos viver para o Senhor, quer na vida, quer na morte. Somos do Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Gentil ou educado, mas deixou claro